Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sexta-feira é o dia de um vídeo um pouco mais denso, com um pouquinho mais de informação, um pouco mais de bioquímica e sexta-feira passada publiquei um vídeo aqui dando um toque para vocês, né? Lembra do videozinho? Penso, logo existo. E nesse vídeo eu trouxe alguns exemplos importantes de coisas que a gente deve, durante a nossa vida, parar para pensar, como refletir para não nos tornarmos marionetes fáceis de indústrias aí que se oportunizam justamente de seres não pensantes. Um dos exemplos que eu dei foi justamente o movimento das estatinas, remédios prescritos para pacientes com a promessa de que eles não irão infartar. E eu vi que deu muito comentário sobre isso. Então eu falei, cara, vamos lá, para tudo e vamos fazer um vídeo específico sobre estatina, trazendo a verdade sobre esse fármaco que hoje é prescrito para 290 milhões de pessoas no mundo. Tudo isso começou em 1953, quando Ancel Keys, eu já falei um pouco aqui em algum vídeo antes, já contei a história de Ancel Keys, que é conhecido como o pai da teoria lipídica. Em 1953 ele firmou uma teoria de que as pessoas estavam começando a infartar porque elas estavam com seus níveis de colesterol aumentado por conta de uma alimentação rica em gordura, tá? Isso foi uma teoria que ele levantou e os estudos de Ancel Keys então separaram os 21 países no mundo que as pessoas mais estavam infartando. E aí ele separou esses países para estudar e ele acreditou que depois de averiguar, de acompanhar o tipo de dieta que as pessoas faziam nesses países, que ele iria encontrar então uma relação direta de que essas pessoas estavam infartando, porque nesses 21 países a dieta era rica em gordura. Depois de muitos anos fazendo esse tipo de estudo e não conseguindo conclusão nenhuma, ele foi pressionado pelo governo, que estava inclusive bancando os estudos dele, e ele teve que trazer alguma resposta. Então, acuado, o que ele fez? Ele pegou os únicos 7 países que ele encontrou essa relação da dieta com mais gordura e infarto, e ele lançou isso como sendo uma verdade que a gente hoje sabe que foi totalmente manipulada. Esse fiasco ficou conhecido como a teoria das 7 nações, né? Porque ele só encontrou isso realmente em 7 países. Bom, o que aconteceu? Neste momento que o colesterol veio para o mundo, recebeu os holofotes do vilão causador do infarto, veio a indústria farmacêutica, que trouxe a promessa para solucionar esse problema, né? Qual é a promessa? Justamente as estatinas. Bom, a verdade é que o seguinte, ficou meio que esse movimento todo, ele deu a entender, o que ficou subentendido é que colesterol mata, né? Peraí, vamos parar para pensar, vamos refletir um pouquinho. Será que colesterol mata? Primeiro, colesterol é produzido pelo próprio corpo, por rotas metabólicas naturais e normais, ou seja, é algo que o corpo precisa. Então, ele não pode ser realmente um vilão, como foi dito. Segundo lugar, a maior parte das células do nosso corpo tem a sua membrana constituída por gordura, por colesterol. Olha aí, já batemos o martelo então e entendemos que colesterol é necessário, inclusive, para manter uma célula saudável. E por último e não menos importante, a gente sabe que o colesterol é a matéria-prima para a produção de vitamina D, de progesterona, cortisol, testosterona, estradiol, estrona, estriol, androstenediona, deidroepiandrosterona, deidrotestosterona, um monte de hormônios importantes, todos eles derivados do colesterol. Ou seja, essa molécula é extremamente importante para o nosso corpo. Só que, se você tiver um processo inflamatório no teu corpo,
que a gente chama de inflamação subclínica, ou inflamação silenciosa, ou inflamação de baixo grau, o que vai acontecer? Você agora tem uma predisposição de permitir que esse colesterol grude na artéria, tá? Da onde vai vir essa inflamação? Vai vir de uma alimentação inflamatória, de noites mal dormidas, de excesso de estresse no corpo e a falta da capacidade de gerenciar esse estresse, ou seja, a vida de muita gente aí fora que a gente sabe que é assim, né? Estresse de tudo que é lado, estresse na alimentação, que é uma alimentação tóxica, estresse na inabilidade de lidar com os problemas. Aí o colesterol, então, ele pode sofrer um processo que a gente chama de peroxidação lipídica e ele pode se voltar contra você mesmo, entupindo algumas plaquinhas nas artérias. Mas aí eu pergunto, a culpa é do colesterol? Não, nunca foi. A culpa é do estilo de vida que fez com que o colesterol tivesse essa capacidade de prejudicar a artéria, causando o que a gente chama de ateroma, né? Ateroma que pode estar em, vamos falar os lugares mais importantes aqui, né? As placas, né? Ou ateroma ou placa ateromatosa. Vamos falar de nomes importantes para a gente se situar. O que é uma placa ateromatosa ou um ateroma? Aqui está uma artéria e eu tenho então aqui um depósito de gordura, né? Que vai ser chamado então de ateroma. E é justamente esse ateroma que é a preocupação maior dos médicos, porque aí mora o perigo de um AVC isquêmico, de um infarto agudo do miocárdio ou de qualquer outra forma de doença isquêmica que pode estar associado a outras artérias, não só carótida, né, que vai levar ao AVC isquêmico, e não só coronária, que vai levar ao infarto do coração. Bom, agora, o que acontece e que é o objetivo do vídeo aqui hoje? Depois de quase 40 anos prescrevendo estatinas com a promessa de diminuir o risco de infarto, o que a gente percebe quando faz uma análise simples? Lembra? Penso, logo existo. Vamos pensar aqui. Qual é a doença, qual é a maior causa de morte no mundo atualmente? Ainda é o infarto. O que isso significa? Que essa estratégia tão simplista de prescrever uma estatina para todo paciente que está com seu nível de colesterol um pouco elevado, essa estratégia ela não deu certo e ela nunca vai dar, né? Por quê? Mais importante do que dar a estatina é ensinar o nosso paciente a ter um estilo de vida anti-doença, anti-infarto. É isso que vai ajudar você a atuar preventivamente no teu paciente, ok? Então isso é o importante. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de uma classificação que explica por que a estatina ela não é tão interessante ou talvez nada interessante nesse controle do infarto. Nós usamos na medicina, em alguns artigos científicos, uma classificação chamada NNT. Tá? O que significa NNT? É quantos pacientes eu tenho que medicar com algum determinado fármaco para ter um desfecho, um resultado diferente. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu sou dono de uma indústria farmacêutica e eu quero então lançar no mercado um remédio antidepressivo, tá? Então eu vou pegar aqui um grupo de 1.000 pessoas com depressão. Eu estou simplificando isso tudo, né? Óbvio que eu teria que ter um grupo mais homogêneo, né? Tipo assim, ou o grupo só de homens, ou só de mulheres, faixa etária muito parecida, né? Mas eu vou pegar 1.000 pessoas com depressão e vou medicá-las com o remédio que eu quero lançar, e aí eu vou então determinar um prazo para fazer uma reavaliação. Vamos supor um prazo de 8 a 10 semanas, tá? Mediquei por 8 a 10 semanas e aí eu sento com todos esses pacientes para rever caso a caso. O que eu descubro aqui? Eu descubro que das 1.000 pessoas, apenas 20 delas melhoraram do sintoma depressivo. O que vai acontecer? Qual é o NNT do meu estudo? O NNT aqui virou 50, é um NNT de 50. Por quê? Veja bem, eu tive que medicar 50 pessoas para apenas
uma delas melhorar, né? A cada 50 que eu mediquei, uma melhorou, que é o que aconteceu aqui, né? Se eu mediquei 1000, só 20 melhoraram, a relação é essa, né? Eu mediquei 50 pessoas para uma melhorar da depressão. Então eu trouxe um NNT de 50. Um NNT de 50 é considerado um fracasso total em relação à proposta que o medicamento tem, tá? Então assim, aqui já seria um remédio que eu nem conseguiria lançar. Vamos entender por que a estatina, ela hoje está sendo muito polêmica e de certa forma, muitos médicos estão começando a despertar para esse olhar de que ela talvez não seja a solução para o mundo, porque a classificação média, olha o que eu vou dizer, média, tá? Não existe um único tipo de estatina. Existe a rosuvastatina, simvastatina, pitavastatina, tem diversos tipos de estatina. Quando eu vou avaliar o NNT de cada uma, são números diferentes. Na média, todas elas juntas, a gente chega num NNT, vou botar aqui, ó, de 150. Olha só, o que isso significa? Significa que a cada 150 pessoas que estão tomando estatina, apenas uma terá um desfecho diferente. O que significa um desfecho diferente? Dessas 150 pessoas, uma iria infartar e agora tomando a estatina não vai infartar. As outras 149, ou elas não iam infartar e vão tomar a estatina e não vão infartar, ou elas iriam infartar, vão tomar a estatina e vão infartar. Olha que sério que é isso. Eu tenho 149 pessoas que estão sendo medicadas à toa, tá? Isso já é o primeiro problema. Por que é um problema? Vamos entender por quê. Porque não existe remédio que não cobra o preço, tá? O que é uma estatina? A estatina é um medicamento que tem como função primordial inibir uma enzima chamada hidroximetil-glutaril-CoA redutase, tá? Então assim, ó, essa enzima aqui, ela tem uma função de produção de colesterol, função de produção de coenzima Q10, função de produção de esqualeno, tudo isso aqui, outros, né? A cascata do colesterol é imensa, tá? Só que a hidroximetil-glutaril-CoA redutase é que faz esse processo metabólico acontecer, produzindo então o colesterol, que a gente já falou aqui quais são os principais benefícios. A gente tem o esqualeno, que é uma molécula anticâncer e altamente protetora do sistema nervoso central, tá? A inibição do esqualeno, ela está associada a processo demencial precoce, por isso que tem estudos associando o uso de estatina com demência precoce, tá? A coenzima Q10, ela é um antioxidante e ela é um dos 5 cofatores fundamentais para você formar ATP, produzir ATP na mitocôndria, né? Na mitocôndria você não forma ATP se não tiver magnésio, ácido alfa-lipoico, carnitina, coenzima Q10 e derribose. São os 5 cofatores que você precisa. Você tirou um aqui, você já diminui a capacidade do paciente de produzir energia vital. Olha como vai ficando séria a coisa, né? E inibindo o colesterol, você diminui aqui também a capacidade de produção de hormônios, tá? Então, vamos lá. A estatina, ela não pode ser prescrita? Não é esse o objetivo do vídeo. Pode e deve ser prescrita. Para quem? Para aquele paciente que vai fazer toda a diferença aqui, né? Você tem 150 pessoas que iriam receber a receitinha do remédio para o resto da vida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma medicina mais customizada. Vamos descobrir quem é o aqui dos 150 que realmente precisa e que a estatina vai fazer diferença. O que eu faço nessas condições aqui? Como é que eu ajo no meu consultório? Eu não compro briga. Eu lá vou brigar com um cardiologista? De jeito nenhum. Eu tenho um cardiologista no meu consultório, que é o Dr. Walter Pim.
E o Dr. Walter, ele é um cardiologista que a gente fala assim, ele faz cardiologia metabólica, ele estuda o metabolismo do paciente, né? Ele faz uma medicina, uma cardiologia altamente customizada, ele analisa o paciente. Por quê? A gente sabe que existem situações em que a estatina, então, ela vai somar ponto positivo e outras ponto negativo. Vamos dividir aqui, por exemplo, ó, mulheres e homens, tá? Os estudos todos até hoje mostram que para mulher, estatina tem muito pouco efeito, tem mais efeito em homem, ok? Outro ponto aqui importante avaliar, se existe histórico familiar de infarto, ó, veja bem, história familiar de infarto, se na família quem infartou foi mulher e a mulher infartou antes dos 65 anos, ou quem infartou foi homem e foi antes dos 55 anos, aí a gente tem aqui um ponto, opa, botei até no lugar errado aqui, ó, é para cá. Isso seria um ponto positivo para pensar em dar estatina. Ó, mulheres, se alguém, vamos supor assim, ó, vamos pensar eu, tá? Eu, na minha família, vamos supor que eu tenha uma mãe que infartou antes dos 65 anos, ou seja, minha mãe infartou com 57. Ou eu tenho um irmão, um tio, homem, que infartou antes dos 55. É um ponto positivo para tomar estatina. Se não, é um ponto negativo. Outra situação, quanto maior o número de parentes, né? Por exemplo, uma coisa é ter somente um parente que infartou nessas condições. Outra coisa é ter 5 parentes que infartaram. Vai somando vários pontos aqui, tá? Outra questão é a localização onde está a placa. Vamos supor que aqui eu tenho a placa e quer dizer, aqui é a artéria, tá? E aqui eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma placa aqui, aliás, antes de falar de localização de placa, é o que constitui a placa, tá? Porque eu tenho 2 tipos de placa. Eu tenho a placa mole, que é aquela placa inicial, ela se forma sendo uma placa mole, que ela é uma placa instável, que pode se soltar a qualquer momento. Essa placa, se a placa for mole, vamos botar aqui, ó, placa mole, ponto positivo para a estatina, tá? Agora, se a placa já sofreu um processo de calcificação e ela já é calcificada, ela é uma placa que não solta mais fragmentos. Então aqui, ó, placa dura ou placa calcificada, ponto negativo para a estatina, já não faz tanto efeito. E a localização, que é o que eu ia falar. Se a placa está aqui, nesse local, longe de uma bifurcação, a estatina também já não é tão requisitada. Agora, se eu tenho essa placa aqui, perto de uma bifurcação, eu tenho um turbilhonamento sanguíneo aqui que faz com que, se essa placa for mole, ela tenha mais chance de soltar fragmentos, seguir o fluxo e entupir ou uma artéria cerebral ou uma artéria de uma coronária, entupindo, então, né, causando um infarto agudo do miocárdio. Então, olha quanta coisa é importante. Olhar o tipo da placa, localização da placa, história familiar, é homem, é mulher e, obviamente, todos os outros marcadores que eu já mostrei aqui para vocês. Todo vídeo que eu venho falar sobre risco cardiovascular, eu trago para vocês exames que são, inclusive, mais importantes de serem avaliados do que o próprio colesterol, né? Como, por exemplo, proteína C reativa ultrassensível, tá? Tem a proteína C reativa e existe a proteína C reativa ultrassensível. Essa daqui, na minha opinião, o que eu uso no meu consultório, ela é o principal marcador para determinar o risco cardiovascular. Depois, eu uso o fibrinogênio, mas nunca olhando para aquele valor de referência que fala que até 400 é normal, até 300. Usa-se aqui também homocisteína e o valor ideal da homocisteína é de 5 a 8, tolera-se até 10, tá? Ferritina é outro marcador muito importante.
Ferritina ideal é menor do que 200, menor que 150, melhor ainda. Ferritina de 400, 500 aumenta muito o risco cardiovascular. Então, olha só, analisar esses marcadores aqui, solicitar uma dosagem das apolipoproteínas, apolipoproteína B dividido pela apolipoproteína A. Esse valor ideal seria inferior a 0,44, mas a gente tolera menor do que 0,6. Se você tem uma relação de apolipoproteína B dividida pela apolipoproteína A superior a 0,6, quer dizer que teu colesterol é mais pegajoso, mais grudento. E um colesterol grudento num paciente com esses marcadores aqui alterados, isso é a combinação para dar problema, para dar entupimento. Então, a ideia do vídeo de hoje era trazer essa informação específica sobre as estatinas e para quem tem dúvida, para quem tem curiosidade, inclusive público leigo mesmo, não é uma leitura para médico não. Eu deixo a dica aqui, sempre que eu posso falar de colesterol, eu dou a dica desse livro, O Mito do Colesterol. Vou botar o link do livro abaixo desse vídeo aqui, ó. Esse livro, escrito por Stephen Sinatra, o primo do Frank Sinatra, esse livro ele aborda com maestria, trazendo embasamento científico, tudo isso que eu trouxe aqui. Aí já não é mais o Samuel que está falando, né? Agora quem está falando é um cardiologista, né, Dr. Stephen Sinatra, trazendo tudo que envolve a história da estatina e o que você precisa saber sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber o alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.